Para tratar de eletrodinâmica, nós vamos começar com o conceito de corrente elétrica. Eu entendo que aqui algumas representações, demonstrações podem ser úteis para essa compreensão. Primeiro, gerar um conceito maior sobre elétrons livres. Para isso, vamos fazer aqui um átomo ou um conjunto de átomos com 2 prótons e 2 nêutrons. Pronto. 2 átomos com 2 prótons e 2 nêutrons. Agora, vamos colocar aqui 2 elétrons em torno, que orbitam em torno desses átomos. Chamamos de elétrons livres os elétrons que transitam entre os átomos. Esse vai para lá, esse vem para cá. Isso acontece sistematicamente. Esse vem para cá, esse vai para lá. Se houvessem mais átomos aqui, teríamos um trânsito maior desses elétrons entre os átomos. Estou representando aqui 2 átomos simples, para que a gente possa fazer a manipulação desses elétrons. Aqui poderiam ter vários e todos eles estariam compartilhando elétrons entre si. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. Nem todos os átomos compartilham elétrons entre si, nem toda matéria tem a característica de compartilhamento de elétrons entre si. Aquelas que possuem maior quantidade de elétrons livres, dá-se o nome de materiais condutores elétricos. Aquelas que possuem menos elétrons livres, dá-se o nome de materiais isolantes elétricos. Então, o fato dos átomos terem elétrons que transitem entre eles, produzem o que a gente chama de condutores ou bons condutores elétricos. Esses elétrons livres têm a ver com a distância que esses elétrons estão do seu núcleo e das forças de interação intraatômicas, não é? Muito bem. O fato de terem elétrons livres não significa nada para nós no conceito de eletricidade, mas passa a ser interessante quando esses elétrons transitam entre os átomos em sentidos predominantes. Por exemplo, esse elétron sai desse, esse elétron vai para aquele e um outro último elétron entra nesse átomo, de forma a produzir um trânsito preferencial de elétrons. Para que isso aconteça, é preciso que haja uma força sobre os elétrons que produzam esse trânsito predominante em uma certa direção. Quando isso ocorre, quando esse trânsito ocorre em única direção, dizemos que existe uma corrente elétrica acontecendo, não é? Então, o que é essencialmente a corrente elétrica? É quando existe dentro desse condutor ou dentro dessa matéria um trânsito com sentido predominante desses elétrons. Para que isso aconteça, é preciso que força elétrica seja exercida sobre os elétrons para que eles transitem nesse sentido predominante. A quantidade de elétrons que transitam em um mesmo sentido no tempo é medido em ampere. O ampere, na verdade, é a quantidade de cargas elétricas que transitam em um determinado tempo numa seção transversal desse condutor elétrico. O ampere pode ser definido como
o coulomb por segundo. 1 ampere significa 1 coulomb por segundo, ou seja, 1 ampere é 6,25 vezes 10 a 18 cargas elétricas que transitam numa determinada seção em cada segundo. Esse conceito de corrente elétrica é o conceito, talvez um dos conceitos mais importantes da eletricidade, porque quando os elétrons transitam pelos condutores, realizam trabalho e nos interessa o trabalho que essas cargas elétricas são capazes de realizar, né? Associado a isso, a força elétrica que os elétrons são capazes de fazer ao percorrer um certo condutor, né? Esse é o conceito, portanto, de corrente elétrica. Como eu disse lá no início, são conceitos subjetivos do ponto de vista da sua visualização. Mas acho que fica claro quando a gente mostra aqui que há o trânsito de elétrons entre os átomos, né? Esses elétrons livres transitam de forma aleatória, mas quando uma força gera um sentido predominante, então chamamos de corrente elétrica medida em ampere, ok?